Aprovação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, um passo importante que pode abrir novas oportunidades para o Brasil em um mercado de mais de 450 milhões de consumidores. Mas o que isso muda na prática para a economia brasileira, para a indústria, para o dia a dia do país? Bem, para analisar esses impactos, a gente conversa agora com Adenauer Roque-Niemeyer, me corrija se eu estiver errado, tá? Conselheiro do Corecon de São Paulo, que vai nos ajudar a entender os efeitos desse acordo. Boa tarde para você, bem-vindo ao TJ Aparecida. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Rayane. É Adenauer Roque-Niemeyer, você conseguiu falar o nome certinho. Tentei pelo menos, né? Seja bem-vindo aqui no TJ Aparecida. Na prática, o que muda para a economia brasileira com a aprovação desse acordo entre a União Europeia e Mercosul, 25 anos de negociações? Na prática, é muito positivo com relação à economia brasileira, a alguns setores, no caso do agronegócio, o setor de vestuário, né, o setor de calçado. Eles vão ser os principais beneficiários. E isso, no decorrer, né, da execução dessa integração entre o Mercosul e a União Europeia, vai beneficiar o Brasil em torno de 0,40% a 0,5% do PIB. E o acesso a um mercado enorme, que é o mercado europeu, com 450 milhões de pessoas em torno, né? 450 milhões de pessoas. Então, isso é muito positivo para a economia brasileira e para esses setores. Oi, Adenauer, boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. A gente fala também do agronegócio, né? Que costumou ser o assunto mais citado. Mas quais áreas da indústria brasileira também devem ganhar ou perder com esse acordo assinado? As áreas da indústria brasileira que nós vamos ter competitividade são a indústria de calçados, provavelmente, e a indústria têxtil. O acesso a esse mercado, a demanda de 450 milhões de pessoas, quase meio bilhão de pessoas, e que isso tem a capacidade do Brasil de estar fornecendo esses produtos a essa indústria. Claro que as indústrias de transformação, a indústria com mais questões tecnológicas, elas tendem a ter um pequeno recuo. Mas eu acho que isso, com o tempo, vai ter algum tipo de política de mitigação por parte do governo para aumentar a competitividade dessas empresas dentro dos parâmetros que foi estabelecido pelo acordo entre Mercosul e União Europeia. Agora, para o consumidor brasileiro, esse tratado com a União Europeia pode significar produtos mais baratos, mais concorrência ou mais empregos? Com certeza, com certeza. Uma das questões é que nós passaremos a ter acesso a produtos com um custo um pouco mais barato e aí um ajuste na questão também nos preços a serem ofertados. Quanto maior a concorrência, né, aquela lei inexorável da economia, que quanto maior a oferta de produtos e concorrência, há um ajuste nos preços e a tendência é que o consumidor brasileiro seja beneficiado ao acesso a esses tipos de produtos. Então, isso é um ponto positivo para a economia brasileira e para o consumidor brasileiro e para o bolso do brasileiro. Adenauer, o Brasil está preparado, na sua visão, para competir com as empresas europeias ou ainda vai precisar avançar na produtividade e também na inovação? Com certeza, essa é uma excelente pergunta que você acabou de fazer. Por quê? Porque o Brasil ele vai ter que investir no famoso custo Brasil. Só que, ao mesmo tempo, vai permitir que venha fluxos de capitais da União Europeia para permitir que haja uma melhoria da infraestrutura brasileira, reduzindo custos e tendo ganho em margens para o Brasil fazer esse processo de exportação. Então, o acordo, de certa forma, será benéfico para ambos os lados. Claro que vai ter setores que vão reagir, como um exemplo na questão dos agricultores na União Europeia. Agora, olhando para frente, em quanto tempo os efeitos desse acordo podem começar a ser sentidos na economia real mesmo? No primeiro momento, nos primeiros 3 anos, nós vamos ver o acesso mais a produtos, então ele é gradativo, a redução das tarifas.
médio prazo, digamos assim, um fluxo de capitais para melhorar essa infraestrutura, para poder abastecer esse mercado consumidor europeu, com a adoção de novas tecnologias também, e no longo prazo há um processo de consolidação. Então vai ter que estabelecer esses parâmetros e eu creio que no curto prazo 3 anos, no médio prazo aí uns de 5 a 9 e no longo prazo aí de uns 10 a 15 anos, né? Eu diria que nós vamos ver esse benefício. Mas em efetivo a gente já começa a ver um aumento de em torno, como eu falei no início, de 0,40% a 0,5% de incremento no PIB brasileiro. Então, significa um incremento significativo e com possibilidades de aumentar cada vez mais. Adenauer, obrigado, viu, pela participação aqui no TJ Aparecida, por ter participado aqui com a gente. Bom fim de semana para você. Tchau, tchau.